Olá, todas, todos. Eu sou Marcela Monteiro, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, e também sou docente do programa de pós-graduação em psicologia da mesma instituição. E venho hoje aqui, com imenso prazer, apresentar meu trabalho de pesquisa, minhas pesquisas, direcionadas ao tema dos assassinos em série. Tema esse que vem sempre sendo estudado à luz da psicanálise. E, a partir dessa temática que pretendo apresentar para vocês hoje, eu gostaria de traçar uma certa relação entre os assassinatos em série, os concebendo como uma espécie de mitologia contemporânea e suas relações com a violência, o laço social e o poder da sideração, um mecanismo de defesa específico dessas subjetividades que eu vou explicar para vocês em breve do que se trata. Bom, em primeiro lugar, é muito importante que pensemos sobre a questão da violência em seu sentido de destruição e aniquilamento, neste sentido do aniquilamento da alteridade, que se impõe em foco ao analisarmos os modos de subjetivação e de existência dos assassinos em série. Entendendo todos esses aspectos efetivamente como um fenômeno, inclusive, que faz parte, não poderia ser diferente, do próprio contexto social do nosso contemporâneo. Óbvio que esse fenômeno está conectado à nossa história social há muito tempo, mas a contemporaneidade parece que guarda com ele relações de uma proximidade bem mais importante e impactante para que possamos refletir sobre isso hoje. Bom, não estranhe, esse é um relato que eu costumo dizer que é um relato em primeira pessoa, afinal de contas, a experiência de pesquisa à luz da psicanálise, como eu expliquei anteriormente, veio exatamente pelas entrevistas que foram realizadas, então, portanto, essa posição do caráter transferencial que foi colocado nas entrevistas aos assassinos em série, reclusos em algumas unidades prisionais do Brasil, foi o que permitiu, inclusive, chegar alguns achados dessa pesquisa, que eu vou demonstrar para vocês hoje, bem como ao próprio mecanismo de defesa, que eu denominei, então, sideração. Bom, passemos, então, à compreensão de que os modos de subjetivação dos homicidas em série vêm sendo objeto dos meus estudos há mais de 20 anos. Nesse sentido, desenvolvi uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, se deu em seguida a publicação do primeiro livro científico sobre a temática no meu país, no Brasil, que tem como título Assassinos Seriais e o Poder da Sideração do Superego Arcaico. Alguns artigos também vocês podem encontrar meus publicados sobre a temática, e aí vocês podem depois, ao entrar em contato com o material dos Anais do Congresso, nas referências eu vou deixar todos esses materiais linkados para vocês, tá bem? Assim vocês têm condição de interagir um pouco com esses materiais. E de antemão também eu já oriento vocês que deixem considerações, perguntas e comentários lá no vídeo, porque eu vou responder a todo mundo, tá? Pelo menos assim eu pretendo. Então, diante dessas questões, que eu apresentei para vocês inicialmente, essas pesquisas que eu venho realizando, elas tiveram o grande objetivo de investigar, sob enfoque psicanalítico, a constituição de personalidade mesmo, de subjetividade, melhor dizendo, né, dos assassinos em série, de modo a que eu observei que havia grande impacto de um conceito kleiniano bastante importante, que é o conceito de superego arcaico, nessas disposições, nesses modos de existência, e além do que o surgimento dessa experiência do mecanismo da sideração. Sideração não é uma palavra que a gente usa assim cotidianamente, mas basicamente ela tem uma relação de compreensão a partir de uma sensação de aniquilamento, de paralisação, de fulminação, ou mesmo de hipnose. Essa sensação de estar atordoado diante de uma situação. Nesse sentido, o mecanismo da sideração, basicamente, ele foi vivenciado por mim no contexto das entrevistas aos assassinos em série, quando, ao me dispor nesse movimento transferencial de escutar as suas historicidades, não é? E todo esse teor muito
pesado, inclusive, dos seus conteúdos, das suas narrativas, sobre as suas histórias de vida e também sobre os crimes praticados, esse movimento foi chegando para mim como uma espécie mesmo de projeção maciça desses conteúdos de fantasias extremamente arcaicas que paralisavam meu psiquismo, minha capacidade de pensar. E, obviamente, no decorrer de toda a pesquisa de doutorado, isso foi sendo amadurecido até que eu consegui constatar, perceber que essa era uma capacidade muito específica desses tipos de subjetividades. E, portanto, dei o nome de mecanismo da sideração. Basicamente, obviamente, montado no ideal promovido pelas identificações projetivas, não é? E, nesse sentido, eu quero mostrar um pouco a vocês o caso que eu tenho acompanhado mais de perto na minha mais recente pesquisa, que é o denominado caso Os Canibais de Garanhuns. Garanhuns é uma cidade que fica aqui na minha região, no nordeste do país, do Brasil, onde vivia um trio de pessoas formados por um homem e duas mulheres. Esse trio se torna, então, um trio de assassinos em série. Eles cometeram o assassinato de 3 mulheres, esquartejaram seus corpos, os canibalizaram também. E, bom, dado o horror de toda essa situação, ainda promoveram a venda de alimentos, determinados alimentos típicos aqui de nossa região, que foram fabricados ou confeccionados com a carne humana e vendidos nas redondezas. Então, quando a gente se depara com elementos de tamanha profundidade pulsional, entendemos que não foram só os restos mortais daquelas vítimas que foram encontrados no quintal daquela casa, ou as partes que estavam congeladas no freezer para posterior consumo. O que fica muito mais claro nessa situação é o quanto se faz necessário aos assassinos em série perpetrar não só a realização de suas fantasias mais arcaicas, né? Eu costumo dizer dos lugares mais recônditos do inconsciente, mas principalmente promover a aniquilação dessas vítimas. E a aniquilação que, obviamente, não é só do ponto de vista físico, mas também, muito principalmente, subjetivo. Então, ancorado muito na leitura kleiniana e pós-kleiniana, Klein vai nos falar não só a respeito do superego arcaico, como todo o conjunto de posição, de defesas, de angústias promovidas pela posição esquizoparanoide, onde a gente se depara com essas ansiedades persecutórias extremamente graves, profundas e arcaicas, e principalmente sobre o terror diante de objetos que são percebidos como objetos persecutórios. Nesse sentido, essa lógica, entre aspas, inconsciente, ela vem nos trazer a realidade de aniquilação, destruição do objeto, esse que me apavora, esse que me deixa, né, paranoide, em detrimento de que eu mesma, que a minha subjetividade não seja atingida nem aniquilada. Então, exatamente como uma defesa diante da deflexão da própria pulsão de morte. E nesse sentido, quando nós nos deparamos com a deflexão da pulsão de morte, nesses conjuntos de características de modos de existência, nos deparamos com a cisão egóica. Uma cisão egóica própria dessa relação objetal bastante arcaica, onde essas fantasias de destruição vão girar em torno realmente do aniquilamento desse objeto e, obviamente, inclusive, diante do despedaçamento dos seus corpos, devoramento, e todas aquelas fantasias que Melanie Klein também descreve sobre análise de crianças, inclusive, não é? Nesse instante, obviamente, que esses impulsos destrutivos, eles se tornam preponderantes aos libidinais. E assim sendo, Melanie Klein, inclusive, descreve a existência ou desenvolvimento de uma espécie de catástrofe interna, onde ela nos explicita que o ego, ele vai literalmente se encontrar em pedaços e, nesse sentido, se estendendo ao mundo externo, projetando exatamente nele as suas defesas e situações mais arcaicas. Então, nesse sentido, os estágios de desintegração promovem a sociedade, como eu disse, extremamente arcaica, e efetivamente podemos destacar nesse sentido comportamentos extremamente cruéis, voltados unicamente à destruição, não só do ponto de vista físico das vítimas, mas em especial da subjetividade dessas, né? Da capacidade, então, dessas de simbolização.
Eu me lembro bem, nesse contexto, de uma passagem onde um dos assassinos em série me diz, um assassino de série de crianças, né? Assassino de crianças, ele me diz, as crianças foram enviadas ao céu, assim não sofrem mais. Como esse processo de destruição objetal está tão claro nessas referências a que ele faz. Em outra situação, um outro assassino em série me diz, eu sou um lobo em pele de cordeiro. Ele assim, inclusive, se descreve. Então, isso nos leva a pensarmos o quanto essas organizações estariam vinculadas a internalizações de objetos extremamente violentos e, nesse sentido, voltados efetivamente à destruição. Outro aspecto importante que precisamos considerar é, já estendendo nossa compreensão ao campo social, do quanto essa historicidade dos assassinos em série produz efeitos no campo do social, quase como um produto que são consumidos por nós, não é? Sociedade contemporânea. Uma sociedade narcísica, líquida, movida pela ética da eficácia e também extremamente intolerante às alteridades. Então, nesse sentido, vamos ver a produção aí de filmes, livros, documentários, reportagens que consumimos, ora horrorizados pelos atos que são praticados, mas, de certa forma, também siderados por toda essa capacidade de colocar em ato as suas fantasias mais arcaicas, não é? Então, esses aspectos agora destacados, acho muito importante que possamos entender esse ciclo vicioso quase da compulsão à repetição. Obviamente, nesse processo de deflexão da pulsão de morte, basicamente a gente encontra um caminho que é seguido por essa subjetividade, né? As fantasias agressivas, que geram medo, geram ódio, mas também geram novas fantasias. E o circuito pulsional, sempre mobilizado pela compulsão à repetição, faz gerar exatamente os assassinatos seriados. O mesmo perfil de vítimas, o mesmo modo de operação a cada situação que acontece. Bom, atrelado a essas questões, podemos compreender que, efetivamente, essa mitologia que é desenvolvida é atribuída ao assassino serial uma posição subjetiva bastante interessante na nossa contemporaneidade. Uma posição que tem muita relação com os laços sociais perversos que nós praticamos na nossa sociedade contemporânea. Se vocês quiserem analisar isso mais profundamente do ponto de vista social, nós temos, inclusive, descrito uma espécie de nicho de mercado denominado true crime, ou seja, crimes verdadeiros, onde esses produtos são amplamente divulgados. Tá? Então, nesse sentido, a mitologia contemporânea, ela guarda muitas relações, como eu disse, não só com os laços sociais perversos, mas efetivamente nos convoca a lugares de espectadores de cenas perversas. E nesse momento, também, assim como as vítimas, somos siderados no sentido de sermos direcionados por sentimentos efetivamente de asco, mas ao mesmo tempo de desejo de aproximação, de conhecimento, de proximidade dessa potencialidade de colocar em ato as fantasias. O que é mais interessante desses aspectos, que a gente também precisa destacar, é que, para além da sideração, ainda há uma ligação muito forte com a violência pulsional e essa necessidade do aniquilamento. Então, para finalizar minhas palavras, porque aqui é um momento bem breve de a gente possa se conhecer, eu diria que, assim como Rocha nos ensinou, esperança não é esperar, é caminhar. Então, por isso, é muito importante que a gente, de certa forma, aposte em dispositivos mais disponíveis à alteridade e, principalmente, nos convoque a searas para além do horror da destruição, que nos inspire a novas perspectivas, novas formas de recomeços, novas histórias, que não atentem contra as existências, mas acolha as existências e as alteridades. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigada.